Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, vamos continuando o nosso dia aqui. Olha só essa postagem do Romania Muscle Fest, que é o show da Romania Pro. Estamos vendo Terry Elguinde, isso aí foi no dia ali do Olympia Battle, do Ramon, Urs, Bumstead. O Brandão tava lá, também deve ter feito alguma coisa pro Olympia TV, o Horst também tava lá. Essa moça do lado é a Alina Popa, que é a promotora do show. E nesse videozinho aí, o Rafael Brandão confirma a sua participação. Ele diz, eu vou competir no Romania, que acontece depois do Olympia. Então o Romania já é qualificatório para 2025. O Olympia vai acontecer dia 11 e 12 de outubro e o Romania é 9 e 10 de novembro. São aí umas 4 semanas aproximadamente de distância entre um e outro. Obviamente, eles vão tentar levar. O Romania é organizado pelo Wings of Strength, que é a empresa do Jake Wood, que é o mesmo dono do Olympia. Então eles vão tentar levar o máximo de atletas do Olympia possível para esse Romania. Vai ser um grande show, um grande espetáculo. Outro cara que confirmou sua participação é esse aí, ó, o Horse, Big Horse, grande cavalo, falou que vai também competir por lá. Falou, também vou no Romania, passando Olympia, também estarei por lá. Então teremos aí pelo menos 2 brasileiros competindo. Deveremos, aí eles falam aí uma rivalidade com o Samson, né? O Rafael Brandão fala, a gente não sabe como vai ser o lance do Samson ainda. Conversei com ele hoje, tá? Mandei mensagem, trocamos algumas mensagens ali. Ele tava muito chateado, cara. Ele falou, ó, a crítica pra mim não tem problema nenhum. Agora pra minha família, isso não tem nada a ver. Aí ele também tá bem cansado, já foi ao médico, tá tomando antibiótico, tá sendo medicado, vai tirar alguns dias, a semana de folga e vai decidir só na semana que vem o que ele vai fazer. Então fiquem ligados. Mais uma informaçãozinha aqui dentro do canal, que só quem assiste a gente sabe pelos contatos que a gente tem mais próximo com os atletas. Então vale a pena, se inscreve aí, liga na sua notificação, cara, para ficar sempre por dentro do que tá acontecendo. E eu quero falar para vocês aqui do Raise, o pré-treino da Growth, cara. O Raise é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína. Ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom, o cupom Chaim, para garantir o seu pré-treino Raise. Um combo muito legal para você comprar aí é o seu whey concentrado de 80% Growth, creatina, Creapure e um Raise. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom Chaim. Olha só aqui, Coelho, Lucas Coelho, atualiza seu físico, mano. Ó, tá melhorando as costas aparentemente, né? Tá fazendo aqui a árvore de Natal, tá ganhando uma espessura e uma profundidade realmente aqui nessa região da parte baixa das costas. Vamos ver no palco, né? Sempre muito importante que a gente veja no palco. Ele, para mim, parece muito bem. Na legenda tá cortado para vocês aí, mas ele fala 9 semanas para o New York Pro, então ele vai sim para o New York Pro. E 16 semanas para o Dubai Pro. Ele vai também, vai meter o louco no Dubai. Dubai vai meter premiação alta aí. Para 212 não é tão alto assim, como a Open, como a Classic, né? A Open vai dar $100 mil de prêmio para o primeiro lugar, mas o Coelho está lá porque é onde muita gente boa vai estar. Então também ele já pensando aí nessa movimentação, ele vai por lá. Eu também hoje tive conversas aí com alguns contatos e, cara, tem muita coisa acontecendo. Eu tô apurando um monte de coisa ainda sobre coaches que não ajudam a galera. Vou falar disso mais amanhã porque eu tô apurando e vendo um monte de coisa. Aconteceu muita coisa aí em bastidor do Arnold Classic, tá? Muita. E tem também uma movimentação. Guardem essa informação aqui, ó. Só vocês que assistem o canal vão saber, porque isso aqui tem uma bomba atômica, não sei se dá pra dizer bomba atômica, é uma bomba muito grande, mas muito grande, relativa ao Arnold Festival, pra sair em breve aí. Não sei se sai em breve, se sai nos próximos meses, mas você que vê esse vídeo, já guarda isso aí, anota no seu WhatsApp, no seu caderninho. Tem algo muito grande pra sair sobre o Arnold Classic, não de Ohio especificamente, mas o Arnold de uma maneira geral. E se realmente se confirmar esse negócio, a fonte é quente, cara, vai chacoalhar as coisas. Bastante. Bom, vamos lá. O Tyler Mannion soltou hoje aí a revisão da Classic. E, cara, foi um choque de realidade. Eu vou comentando e a gente vai falando. Ele começa dizendo que é uma boa lição para quem quer aprender. Ele fala, mais uma vez, e reforça aquilo lá, né? Que não é preciso ter uma estrutura de ninguém específico para ganhar um show. Ele fala que a cintura do Wesley Vissers era mais larga que a cintura do Bumstead, do Ramon, do Urs, só que ele tem um ombro muito mais largo, e isso aí acaba compensando, formando um bom V-taper. Ele reforça também que só é julgado as prévias, a gente vai falar mais disso um pouquinho. Aí ele começa falando das poses. Aí ele vai aqui pose a pose. Ele começa falando do duplo bíceps de frente, fala que o Vissers ganhou essa pose,
falou que ele ocupa mais espaço que o Ramon, tem ombros mais largos, braços melhores e os cortes são muito mais profundos. O que é o ocupar mais espaço? Se você pega isso aqui e só separa os caras e pinta tudo de preto, a silhueta, o contorno do Viscers vai ocupar muito mais espaço que o Ramon. O Tyler fala ainda que os quadríceps do Viscers ocupam o mesmo espaço que os do Ramon e que os cortes são muito mais profundos. Concordo que os cortes são muito mais profundos, mas aí, se falar assim, o quadríceps do Wesley ocupa o mesmo lugar no espaço que o Ramon. Então você quer dizer o seguinte, que o do Ramon proporcionalmente é maior e o Ramon preenche mais a estrutura dele, porque se a estrutura do Wesley é maior, ele é um cara mais alto e mais largo, o quadríceps dele deveria ocupar mais espaço também, assim como o resto do corpo. Então mostra uma desproporção. Não vejo, com o maior respeito aí ao Tyler, muito sentido em você primeiro fala que o cara ocupa mais espaço, por isso ele é mais volumoso, e depois ocupa o mesmo espaço, e aí, se a gente for pensar proporcionalmente, o Ramon acaba tendo um pouco mais de volume, mas é indiscutível que o corte das pernas dele ali estava muito mais profundo, muito melhor. O Ramon precisa posar melhor as pernas. Ele fala sobre o Ramon nessa pose, que o Ramon tava menor, sem cortes nas pernas. O Tyler diz que a pose não foi boa, que ele não levanta o cotovelo o suficiente. O Correia fala isso, né, entre as prévias e finais, pro Ramon, levanta esse cotovelo. E isso é dito várias e várias vezes. Se você vê os caras, eles sempre têm o cotovelo um pouquinho mais acima do que o ombro. Ó, vou pegar meu mouse aqui. Se traçar uma linha, o centro do ombro do Viscers tá aqui, o cotovelo tá um pouquinho acima. Se eu puxar aqui o Urs Kaletinski, reparem que o cotovelo tá um pouquinho acima do ombro também. Ele não tá, o braço dele não tá, o do Ramon tá paralelo com o chão. O do Viscers tá um pouquinho inclinado para cima, o do Urs também. Se a gente puxar, não sei se vai conseguir mostrar aqui. Olha só, o Brion, mesma coisa. Tá? Ele fala que os braços estão baixos demais, isso afeta o V-taper, o formato em V, porque as costas acabam não saltando tanto pro lado assim, tá? No fim dessa pose, ele ainda reforça e fala o seguinte, fica ligado nessa informação. As poses do Ramon o prejudicam bastante, na maioria das poses. Então foi uma crítica geral pro Ramon sobre a sua maneira de posar. Aí depois eles vão pro peitoral de lado. Mais uma vez, o Wesley Viscers ganhou essa pose. O Tyler fala que ele fez um grande avanço na perna, que o posterior cresceu e agora tá proporcional ao seu quadríceps. De lado, dá até para pensar nesse argumento, mas a perna dele ainda fica menor que a dos outros proporcionalmente, tá? Nesse argumento, enfim, para mim ainda falta volume no posterior do Viscers. Ó, esse corte aqui é bem a separação do quadríceps com o femoral. Tudo para baixo é femoral. Ó, o do Ramon como é maior, ó, a perna mais cortada, com mais detalhes, e o femoral maior. O Urs também tá escondidinho aqui, como a perna do Urs também maior, femoral maior, quadríceps maior. Isso torna os caras mais proporcionais. Para mim, o Viscers, não tô desmerecendo o Viscers, que a galera fala, ai, tá desmerecendo o Viscers, ai. Mas se a gente for ser frio aqui, a perna não tava proporcional. Outro ponto forte do Viscers, o Tyler falou que ele veio com o peito muito cheio e braços muito grandes. Quando comparado com o Ramon, ele era mais largo de ombro a ombro e ele tinha mais separação que o Ramon. Por que ele era mais largo de ombro a ombro? Porque o Viscers, ele se gira um pouquinho, ele faz isso aqui, ó, Reparem, vocês estão vendo o Ramon. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para pegar os dois na tela para vocês. Vamos ver se eu consigo. Aí, consegui. Um pouquinho, tá bom assim. O Ramon, ele tá de lado. Ó, eu tô bem de lado. E ele puxou a pose aqui. Tô exagerando aqui, tá, pessoal? Não tem nenhum espaço aqui. E puxou aqui. O Viscers, ele joga esse ombro bem para trás. Não o cotovelo, mas ele joga bem o ombro e dá uma giradinha só e trava. O Ramon ficou mais reto assim. Então, deixa eu voltar a tela cheia aqui para vocês. Essa distância de ombro a ombro, desse ponto até esse ponto, o Viscers era mais largo, porque ele consegue jogar esse ombro um pouquinho mais para trás, contrai muito bem esse ombro, tem densidade no deltoide e gira um pouquinho. O Ramon ficou mais reto. Então essa largura, que muita gente acha que não vale, mas vale, tem que ter essa largura também. Ó, o Urs também ficou bem aqui, né? Não é o ideal, o Ramon precisa posar melhor. E outra coisa também que o Correia falou, deu feedback pro Ramon entre as prévias e finais, mas as finais já não foram julgadas, era pro Ramon não ficar se balançando pra frente e pra trás. O Tyler fala a mesma coisa, pô, ele ficou se movendo o tempo todo, não ficou parado.
e isso o prejudicou bastante nessa pose também. Então, muito aprendizado nesse feedback. Duplo bíceps de costas, o Wesley também ganhou. A essa altura tava 3-0 pro Wesley. Aí o Tyler fala que ele tinha costas com muita profundidade, que é aquele aspecto 3D. Parece um mapa topográfico com várias montanhas e vales ali, cortes e rios e canyons. Olha o canyon do Viscers aqui, ó. Desce profundo aqui, ó, rasgando tudo, cara. Bom demais. Ele também fala que o Wesley tem muitos cortes, muita separação muscular, que os braços e ombros são muito grandes e muito cortados. E realmente, né, o braço dele aqui tá melhor que o do Ramon, mais proporcional. Cabeça lateral do tríceps, braquial e bíceps mais separados e tudo mais. Aí vem a crítica do Tyler em relação ao Viscers, que são glúteos femorais. Ele fala, ó, essa aqui é a principal crítica ao físico dele, tem que melhorar muito glúteo e femoral. Sobre o Ramon, ele fala que as costas do Ramon não estavam largas como as do Viscers, não tinha aspecto 3D, e ele ficou espremendo um trapézio no outro, ele ficou espremendo as costas aqui, o que tirou a largura da pose dele, das costas dele, e mais uma vez o Tyler fala, e isso o prejudicou muito. As pernas do Ramon estavam maiores e mais completas, mas o condicionamento estava pior. Então até o momento, pessoal, 3-0 pro Viscers. Abdominal e coxa, que é a próxima pose, que é uma pose muito forte do Ramon, ele fala basicamente que o Ramon ganhou, que ele não estava com a separação muscular adequada, mas que a pose flui muito bem pro Ramon, e realmente, né, ele faz um X mais bonito, o abdominal do é meio esquisito e tudo, e mesmo sem tantos cortes na perna ainda, ele fala que o Ramon venceu. Então tava 3-1 a esse momento, e logo na sequência veio a pose clássica, que na live eu falei que era um erro o Ramon escolher aquela pose clássica, vem influenciar um tempo, e o Tyler, agora, ele confirma o que eu estou dizendo. Ele fala o seguinte, Ramon se prejudicou com essa pose. Cara, ele falou tantas vezes isso nesse vídeo, ele não abriu bastante, não levantou o braço, e o feedback que ele dá aqui é basicamente, rapaziada, o mesmo do bíceps de frente, que é um do bíceps de frente, a diferença é que um dos braços faz uma expansão, que era a pose que ele já tinha perdido pro Viscers, que ele já tinha posado mal. O Tyler termina falando que isso aqui é um conjunto de muito bom do Viscers e ele tem que manter isso aí. E é uma combinação muito boa de definição com fullness, né? De tá cheio e definido. Ele realmente não é tão simples encontrar, e foi perfeito nesse campeonato, achou isso muito bem. E mais uma vez, no final, o Tyler menciona mais uma vez as poses e fala assim, ó, Ramon, após as finais, é bom ressaltar, após as finais trabalhei pose com ele, mostrei, fiz correções e ficou nítida a diferença, e ficou nítido também como que as poses o atrapalharam. Então, rapaziada, a gente vem sempre elogiando o Ramon, pra mim as poses dele vem melhorando, mas a gente fala, pô, tem que melhorar mais ainda. A pose clássica é um grande problema para todos os brasileiros, não só para o Ramon, porque os brasileiros não fazem esse lance de como que eu posso usar a pose clássica, que pode ser o desempate nas poses aí, pra ganhar no adversário. Qual pose minha que expõe uma vantagem minha e expõe uma fraqueza do adversário? Os caras só escolhem uma que acham que consegue fazer e vai. Tem que treinar um monte de pose clássica, você, brasileiro. Faz estratégia. Pô, tem que ter coach de pose, tem Pajé, tem o Bueno, tem tanta gente boa pra ajudar vocês. Pega esses caras, faz estratégia, treina esse negócio, cara. A gente tá perdendo por pose. E o Ramon diz que vem treinando pose. A gente vem aqui sempre elogiando o Ramon, segurando uma maior onda por ele aí. Vem da evolução, é claro, vem da evolução nas poses, mas ainda falta muito. Pelo que o Tyler falou, não falta pouco, não. Falta muito. E isso é um feedback muito importante que tem que ser levado em conta. Pra mim, tem duas situações acontecendo aqui. Primeiro, uma delas, o Ramon não tá treinando pose. Nada. Por quê? O cara já é 2 vezes no lugar no Olímpia, campeão do Arnold. Pra tomar esse tanto de crítica de pose, ele não tá treinando. Ou ele está treinando poses com muita frequência, errado. Também não adianta. Pô, eu cozinho todo dia, mas todo dia o cara, em vez de colocar água no arroz, ele põe Coca-Cola. Aí não dá, não vai ficar bom esse arroz. Então, também fica a sugestão e deve ficar a lição para o Ramon. Tá sendo muito criticado, tá sendo apedrejado, é óbvio. É um cara cuja população brasileira, os fãs brasileiros, criam muita expectativa em cima. A mídia cria muita expectativa em cima. O patrocinador cria expectativa em cima. Todo mundo cria expectativa em cima. E é óbvio que quando isso não é alcançado, não é suprido, as críticas vão acontecer. Cara, é mais que comum, não é só com o Ramon, é com todo atleta acontece isso, mas que fique a lição pra ele. Possivelmente, se ele tivesse vindo um pouco mais cheio, ele venceria. Possivelmente, se ele estivesse posando melhor, ele venceria. E é o que eu vinha falando, quando eu falo assim, ó, Ramon pode vencer o Bumstead. Realmente acredito nisso.
Só que eu também falo, quem vê o canal sabe disso. Só que ele tem que ser perfeito em tudo, inclusive nas poses. Posando assim, mesmo que ele chegue melhor que o Buster, ele não consegue mostrar. E aí não adianta, não vai ganhar. Então, acho que precisa de uma grande reconstrução e redesenhar toda a estrutura e do que está sendo feito com o Ramon, de quem está tomando decisões, quem está gerindo as coisas, quem está escolhendo e decidindo quem é o que não é, se é ele, se é coach, se é treinador, se é alguém. Chegou num ponto ali e tem que repensar. Se ele quiser realmente continuar evoluindo o físico dele, e se ele quiser realmente ganhar esse Olímpia, vai ter que dar esse passo a mais, essa estruturação a mais. Não tem muito jeito. Hoje, 8 da noite, 20 horas, falaremos com o Eduardo Correia no DC Backstage. Vai ser um backstage muito especial pra mim, muito importante, com muita honra. A gente vai falar de bastidores do Arnold, assim possível, né? Não falar um pouquinho do Ramon também. Entender um pouco melhor essa situação aí, cara. O Who is the Best Bodybuilder, que é um cara muito criticado, só que é a postagem do Tyler, que fez ali do videozinho e tal, que é o Reels, né, que ele postou. O Vicers fala aqui que foi uma grande explicação, que faz uma diferença para os atletas até do mais alto nível. Ter esse feedback transparente dá a gente as ferramentas para que a gente possa mostrar a nossa melhor versão e tornar cada show mais emocionante para o público. Eu concordo muito com ele, cara. E o Who is the Best Bodybuilder posta aqui e fala o seguinte, ó. Eu amo esses vídeos, eu acho que eles dão muita informação pro esporte e tal, do que é questionável, blá, 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 blá. Mas uma crítica pessoal que eu tenho é saber que só as prévias são julgadas. Eu acredito que em casos onde o resultado é muito próximo, como esse, por exemplo, que no final foi só um ponto de diferença, e o Tyler explica isso, tá? Ele fala que no Olímpia são 11 árbitros, então tira-se 3 notas maiores, 3 notas menores. Quando a diferença é um ponto, quer dizer que 6 árbitros deram a vitória para um atleta, 5 deram para o outro, ou seja, muito próximo, muito próximo. E aí o Who is the Best Bodybuilder fala, eu acredito em casos como esse, onde é muito perto, por um ponto, por exemplo, os resultados do Confirmation Round deveriam se tornar públicos, deveria ser julgado. Aí ele também fala, também é claro que com a ajuda que você deu pro Ramon, em termos de pose para as finais, e adicionado ao fato que ele veio muito mais cheio, etc., eu acho que isso aí seria muito interessante pro round de confirmação. Só frisando, o Tyler ajudou o Ramon depois das finais, tá? Não foi antes, não. Foi depois que acabou o show, ele foi lá e falou com o Ramon. Não seria justo, nem ético, nem nada se ele ajudasse o cara antes das finais. Aí aqui o NPC Carolina, né, da Carolina do Norte, possivelmente, ou do Sul, alguma coisa assim, falou que é uma informação incorreta, que o julgamento acontece continuamente, blá blá blá. Se o atleta volta para as finais com uma mudança dramática, é perfeito que isso possa afetar o seu posicionamento, a sua colocação, tá? A gente entendeu isso aí, mas, cara, por um ponto, se for por um ponto, não foi tão longe, né? Por isso que, na verdade, seria muito legal que a pontuação fosse por qualidade, não por quantidade. A gente tem uma computação hoje quantitativa, ou seja, quantas pessoas deram primeiro lugar, quantas deram segundo. Agora, não é uma qualitativa, tipo, pô, o Ramon ganhou, pô, pra mim o Ramon foi primeiro e o Vicers foi segundo, mas primeiro por quanto? Pô, o Ramon foi 10, o Vicers foi 9. Um outro cara falou assim, não, pra mim o Vicers ficou na frente. Ah, o Vicers foi 10 e o Ramon foi 7. Somando ali, apesar de ter sido cada um deu um primeiro lugar, mas para a diferença foi maior de qualidade. Então a gente conseguiria ter um julgamento com um critério um pouco mais bem definido, uma transparência melhor. E aí eles falam aqui que tá sendo transparente, blá blá blá. O Who is the Best Bodybuilder fala, não, eu entendo, eu ainda acho que não tira o fato que nas finais o Ramon melhorou muito, muito mais que o Wesley, e levando em consideração que a diferença foi por só um ponto, e considerando que o Ramon evoluiu muito mais que o Wesley, deveria ter sido refeito esse julgamento na opinião do Who is the Best Bodybuilder, mas na verdade o Tamer explicou isso pra gente ontem no podcast, que na real, apesar de ter sido um ponto, a diferença de qualidade do Vicers pro Ramon nas prévias foi muito alta, e mesmo o Ramon melhorando para as finais, não foi o suficiente para chegar. Essa é a explicação oficial de um dos árbitros que estava lá. E é esse o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, deixa aí a sua opinião, o que você acha, você concorda, você discorda com o Tyler, comente aí pra mim, vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos pra vocês, valeu!